Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Lembrando que o evangelho que eu estou fazendo é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, ditado pelo mentor dele, o Emmanuel, né? E o capítulo de hoje é o 143, Acorda e Ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus para Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres, ele não recomendou, tá? Que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. E há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Nessa passagem aqui, nesse momento, o que ele tenta nos alertar? Que o cadáver é carne, é o corpo sem vida. Quando você vai lá e enterra a pessoa que está sem vida, né? O corpo não tem mais vida. Agora o morto é alguém que está ausente, está sem vida. E muitas vezes o morto não precisa estar morto, não precisa ser um cadáver. É pessoas que estão vivendo como se fossem mortas. Elas estão vivendo sem gosto pela vida, ausente de vida interior, sem vontade de um amanhã, sem vontade de vivenciar o hoje. Quantas pessoas perambulando, perdidas, desiludidas, sem uma esperança no amanhã, sem uma vontade de fazer alguma coisa. Elas estão tão mortas, mortas de ausentes de vida, que para elas um dia a mais, um dia a menos não faz diferença. E nós estamos vendo isso a todo momento. Quantas pessoas aí entrando em depressão, quantas pessoas muitas vezes cometendo suicídio, tirando sua própria vida, porque querendo ou não, elas perderam o gosto de viver. Elas não têm mais, como se diz, a vontade de viver. Perderam o sentido pela vida. Esses daí são os mortos, porque eles estão sem vida, vivendo sem vida. São os mortos vivos. E a gente, no momento em que estamos passando com tanta tristeza, um momento de pandemia, será que não é o momento das pessoas acordarem para o real sentido de nós aqui na Terra, nesse momento? O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui? Para viver só para nós? Só pensando em nós mesmos, no egoísmo, na vaidade, esquecendo que estamos aqui num propósito de evolução, de aprendizado. Não estamos aqui a passeio, como eu sempre comento nos evangelhos. Estamos aqui para auxiliar, aprendermos a amar, a praticar o amor. E isso nós só vamos conseguir se a gente se colocar um pouquinho no lugar do próximo. Se nós nos preocuparmos um pouquinho com o próximo. E esse próximo não precisa ser só o que está dentro do nosso lar. Não precisa ser o que nos acompanha no dia a dia. Muitas vezes um que está longe, passando por dificuldades. E a todo momento tem o chamamento dessa renovação, dessa vivência do Evangelho de Jesus que Ele está nos pedindo. Então, assim, é um momento de reflexão, de despertamento. Lógico que eu preciso de coisas materiais, eu preciso me satisfazer, mas eu não posso esquecer que não é só para mim. Eu vivo numa irmandade, eu não posso ficar reclusa, né, isolada, como se só o meu problema e o da minha família fosse mais importante e me interessasse. Não, nós precisamos viver mais em solidariedade, nos
condoer um pouquinho, nos sentir a dor do próximo. E aí a todo momento Deus vai nos colocando momentos, passagens, acontecimentos, pessoas para estar nos alertando quanto a isso. Mas precisamos estar o quê? Atentos, despertados para essa verdade. Para isso que Deus está querendo da gente, para que Jesus está esperando de nós. Então, quantas pessoas que se desertam, fogem da evolução, não querem evoluir, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. É o que eu acabei de falar, pessoas que se fecham no seu mundo, a vida deles é se preocupar com ele, na sua dor, nos seus problemas, e se vitimizar achando que ela é a mais importante. O sofrimento dela é o mais importante. E não, essa passagem, o que Jesus está nos alertando é para que a gente acorde, vamos vivenciar, tentar pelo menos vivenciar mais o que? O amor, a solidariedade, se preocupar mais com a dor do próximo, tentar vivenciar mais a solidariedade. E por isso, quem não estiver preparado e não quiser, se ele fugir da evolução, ele vai estar colhendo o quê? Aquilo que ele está plantando. Muitas vezes a dor e o sofrimento. Mas ele nunca vai entender isso e vai achar que é o coitadinho, que é a vítima. Então deveríamos estar atentos a isso e buscar essa mudança interior, esse chamamento que Deus, que o Mestre Jesus está nos fazendo a todo momento. Nada é por acaso. Nada é por acaso, não existe o acaso. Então, se nós estivermos abertos a isso, vamos procurar e tentar entender mais e fazer um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais, como diz aqui o texto, acordar e tentar ajudar. Acorda e ajuda, tentando fazer a diferença, pelo menos na vida de alguém. Aprenda a participar da luta coletiva, porque as lições, o chamamento, nós temos a todo momento. A todo momento nós somos chamados a isso. Sai a cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Lógico, não vamos ser os salvadores do mundo, a gente não vai salvar o mundo, mas eu posso sim salvar a vida, eu posso fazer a diferença em uma pessoa. E se eu me ligar a isso, estiver atento a isso, eu vou estar entendendo qual que é o meu propósito aqui e o que Jesus está querendo de mim. O que eu posso estar fazendo nesse mundo tão conturbado, tão egoísta, que é cada um tentando viver para si mesmo e nessa ganância de mais do material, e esquece o mais importante, que é o espiritual. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Saia um pouco mais, que a gente consiga sair um pouquinho do nosso egoísmo, da nossa vaidade, e nos coloquemos sempre no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando nos colocamos no lugar do outro, a gente sente um pouquinho mais e fica mais fácil para entender a dor do próximo. Aí quando eu olhar para a minha, eu vou entender que a minha não é a maior. A minha dor não é a pior, não é a maior. Olhemos um pouquinho para trás, nós vamos ver pessoas em situações muito, mas muito pior do que a nossa. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existência, lei de ação e reação. O que eu planto, eu colho. O que você espalha, depois você recebe tudo de volta. Cedamos algo de nós mesmos, quer dizer, doemos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Porque se a gente, querendo ou não, quantas pessoas que indiretamente estão fazendo alguma coisa por nós? Quando alguém inventa, quando alguém planta uma árvore,
para depois a gente estar comendo fruto dela, ela está fazendo por nós. Quando alguém inventa a vacina, os cientistas que estão em busca dessa vacina tão aguardada, ele, querendo ou não, ele está fazendo pelo outro. Ele está fazendo alguma coisa por nós. E o que nós estamos fazendo pelo próximo? Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Quer dizer, quando alguém morre, vamos orar, vamos louvar a Deus para que essa pessoa encontre o descanso, o amparo necessário. E em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, mas que a gente não enterre os nossos queridos vivos aqui na terra, que nós possamos doar um pouquinho dessa vida, dessa lucidez para os que estão aqui tentando vivenciar, que não deixemos os mortos vivendo, como se diz, vivos aqui, mas morto de esperança, de amor, de carinho, de afago. Isso está para cada um de nós, todos nós, é um chamamento para cada um. Podemos sim fazer essa diferença na vida do nosso próximo, é para cada um de nós. Eu vou encerrar com uma historinha que diz assim, é do livro Histórias que Tocam o Coração, do Guilherme Vitor Cordeiro. Estou pronto agora. O capitão de um navio que ia zarpar dirigia-se apressado para o porto. Estava muito frio e diante da vitrine de um restaurante ele viu um menino quase maltrapilho, de bracinhos cruzados e meio trêmulo. Aí ele perguntou, o que você está fazendo aqui, meu pequeno? Estou só olhando, quanta coisa gostosa tem aí para comer. Tenho bem pouco tempo antes da partida do navio, o capitão disse. Se você estivesse arrumadinho, eu o levaria para que comesse alguma dessas coisas boas e saborosas, mas infelizmente você não está. O garoto faminto e com os olhos rasos de água, quase querendo chorar, passou a mãozinha magrinha sobre os cabelos, todos desalinhados, e falou, estou pronto agora. Comovido, o capitão o levou, como ele estava mesmo, ao restaurante, fazendo-lhe servir-lhe uma boa refeição. E enquanto o garoto comia, perguntou-lhe, diga-me uma coisa, onde está sua mãe, meu menino? Ela foi para o céu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. E disse o menino, sem entender ainda a vida. E você ficou só com seu pai? Onde ele está agora? Ele trabalha? Nunca vi meu pai, desde que minha mãe partiu. Mas então quem que toma conta de você? Aí com um jeitinho resignado o menino respondeu. Quando minha mãe estava doente, ela disse que Deus tomaria conta de mim. Ela ainda me ensinou a pedir isto todos os dias a ele. O capitão, cheio de compaixão, acrescentou, se você estivesse limpo e arrumadinho, eu o levaria para o navio e cuidaria de você com muita alegria. Novamente o menino alinhando, ajeitando seus cabelinhos, sujos e mal cuidados, ele voltou a repetir com a mesma expressão, capitão, estou pronto agora. Vendo-o assim, quase suplicante, aquele capitão o levou para o navio, onde o apresentou aos marinheiros e imediatos, e disse, ele será o meu ajudante e será sempre chamado de pronto, agora. Ali o garoto recebeu tudo que carecia e as coisas transcorriam aparentemente bem. Até que um dia o garotinho amanheceu febril. Foi medicado, mas a febre não cedia. Vendo-o piorar, o capitão, aflito, disse ao médico, procure salvá-lo, doutor, não posso perdê-lo. O médico fez tudo o que pôde, mas foi em vão. Na tarde seguinte, o menino, chamando o capitão, falou-lhe, eu o amo tanto, você foi bom para mim, gostaria de estar aqui, mas ainda será melhor no céu. Eu estou pronto agora. Vou me encontrar com o Papai do Céu, que também o ama. Sim, filho, tenho pensado nisto e continuarei pensando, disse-lhe.
Mas quando você vai estar pronto e entregar a vida e o seu coração ao Pai? Com lágrima nos olhos, o capitão, tomando as mãos do menino, disse: Estou pronto agora. E você, está pronto agora? É a pergunta. Essa mensagem vem para a gente estar despertando mesmo. Nós estamos prontos, nós estamos fazendo a nossa parte como cristãos para tentar ser a luz, o sal da terra, como Jesus nos pediu na vida de alguém? Estamos fazendo alguma coisa para fazer a diferença na vida do nosso próximo? É o que Jesus está aguardando, está pedindo por nós, que estejamos atentos ao amor do nosso irmão, ao amor do nosso próximo, que estejamos acordados e prontos para ajudar e fazer a diferença, nem que seja na vida de alguém. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Muito amor, muito carinho e sabedoria. E assim nós vamos vibrando por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, para que encontre o amor, a luz e a paz interior. Vibrando pelos asilos, pelas creches, orfanatos, por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.